Bom dia, irmãs. Bem-vindas a mais uma aula de escola dominical aqui na Igreja Batista Regular Vida e Paz. Nós estamos continuando o nosso estudo cronológico agora em Juízes. Nós estamos na segunda semana e vamos recapitular um pouquinho. Juízes, então, o livro começa com a morte de Josué e o primeiro capítulo, então, dá uma recapitulação daquilo que aconteceu, que depois que Josué morreu e depois que todos os líderes do povo morreu, que o povo então fez o que parecia bom aos seus próprios olhos. E isso é uma frase que vai se repetir pelo livro inteiro. Vocês vão ler essa frase várias vezes, que durante esse tempo não tinha reis e o povo fazia aquilo que parecia bem aos seus próprios olhos. O livro de Juízes, então, é bastante violento e tem várias histórias que realmente são bastante violentas e até ruins, né? Mas essas histórias têm um propósito. E então o livro de Juízes conta sobre os líderes daquela época, que eram juízes. Mas não era só um juiz como a gente pensa num tribunal. Eles eram geralmente líderes entre entre as tribos, né? E muitas vezes também eram, então, não só faziam juiz entre problemas que haviam no povo, né, como tribunal, como também acabavam sendo bastante vezes como um capitão de exército, né? E então, semana passada, você se esteve aqui na igreja, então já recebeu o nosso esboço, né? Que na frente, então, tem um sumário um pouco, né, do livro. Dentro tem todos os juízes alistados. Nem todos têm uma história comprida na Bíblia, né? Nós vimos semana passada um juiz que tinha só um versículo, né? Então, nós não vamos passar tempo estudando sobre cada juiz. Nós estamos só fazendo aquela pincelada no nosso estudo cronológico. Então, nós vamos ver alguns juízes mais profundamente e outros menos. Mas, então, tem aqui listado todos os juízes. E atrás, então, nós temos o ciclo que você pode preencher. Vamos lembrar do ciclo. Nós vimos isso em Juízes capítulo 1, que então faz esse sumário do livro inteiro no primeiro capítulo. E nós vamos ver esse ciclo, então, com cada juiz. O povo peca, né? E então, em pecado, Deus dá eles em opressão a outro povo, né? Os cananeus que estão lá, os filisteus, os outros povos, né? E então, depois de um duro tempo de servidão, algumas vezes poucos anos, algumas vezes muitos anos, né? E então o povo tem arrependimento. Depois do arrependimento, o povo clama a Deus. E Deus, então, levanta um libertador, um juiz, e dá libertação ao povo. E depois, então, dessa libertação, tem um tempo de paz. Mas o povo, então, esquece e peca e vai continuando o ciclo. Mas o ciclo não é só em um nível, né? É 3D, ele não é só plano. Com cada ciclo que eles vai piorando e piorando. Então não é só um ciclo que fica plano, né? O ruim deles é sempre o mesmo tanto de ruim. Cada vez que eles vão fazendo esse ciclo, eles vão descendo mais e mais e mais
profundo, né? Até chegar no fim do poço, vamos dizer. Então, o povo realmente, nós vamos ver esse ciclo com cada juiz, que Deus vai libertar eles, né? Mas, antes de Deus poder libertar eles, eles precisam ter arrependimento. Então, nós vamos começar com Juízes capítulo 4 hoje. Hoje nós vamos ver uma história também bastante sobre duas mulheres bastante valentes. E são alguns das minhas pessoas favoritas da Bíblia. Eu já tenho falado que Juízes é um dos meus livros favoritos e essas pessoas são uma grande parte porque eu gosto desse livro, né? E então não é só a Bíblia inclui essas histórias, não só porque inclui histórias ruins, tem que ter um propósito, né? E então esse livro inteiro vai mostrar com essa frase-chave: naquele tempo não havia um rei e cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Deus está mostrando para nós, no estudo, que o povo de Israel está precisando de algo, né? E então isso vai desenrolar bem quando nós entrarmos em Ruth e depois em 1ª e 2ª Samuel, para depois ver os reis, né? Então, tudo tem um propósito. E mesmo essas histórias duras e difíceis, podemos aprender algo deles. Então, Juízes capítulo 4, versículo 1, eu vou ler os primeiros 3 versículos para vocês. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude, outro juiz que nós vimos semana passada. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hatzor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Então, nesses 3 versículos, nós vemos algumas informações importantes. Então, o rei Jabim morava em Hatzor, que é uma cidade mais aqui no norte, né? E essa cidade era uma cidade chave, grande. Até hoje, eles fazem arqueologia nessa cidade antiga e continuamente estão achando artefatos que fala importantes que nos dão mais informações sobre a cidade de Hatzor. Hatzor não foi uma cidade só por um tempo e foi destruída e pronto, acabou. Hatzor foi uma cidade que a locação dela é muito importante. Então tem uma cidade destruída, construída em cima de outra cidade, destruída e construída em outra cidade, outra cidade, outra cidade. Então, para a arqueologia é um tesouro infinito, né? Quase. Então, era uma cidade muito chave. E então nós também aprendemos que Sísera era o capitão do seu exército e que eles tinham muito poder, porque o capitão do exército, o povo de Hatzor, tinha 900 carruagens de ferro, que na batalha ajudaria. Se você tem carruagem, o que você também tem? Cavalos. E isso, então, dá muita ajuda na batalha, em vez de só batalhar de pé, né? Ter um cavalo e uma carruagem dá para você muito mais movimento e mais força na batalha. Então, outra coisa importante que nós aprendemos nesses 3 versículos. E então nós aprendemos que o povo de Israel foi oprimido por 20 anos, e diz não só que foi oprimido, mas que foi oprimido violentamente, né? E então que eles clamaram a Deus. E Deus levantou, então, um juiz.
E quem foi esse juiz? Na verdade, foi uma juíza. Vamos continuar. Versículo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então, Efraim, aqui é a tribo, e ela então tinha um lugar que ela morava entre Betel e Ramá. Ramá fica mais, eu acho que pra cá. Então, era uma nota que eles, então, sabiam. E, então, nós aprendemos que tinha palmeiras, que ela fazia o juízo dela debaixo de várias palmeiras, né? Talvez foi um pouco como os nossos coqueiros lá no quintal, né? Não sabemos. Só que lá em Israel provavelmente seria tâmaras, não cocos. Versículo 6. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali. Então, Quedes é a cidade, Naftali é a tribo. Naftali, então, é lá no norte de novo. E disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atraí gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrarei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então, Débora chama Baraque, que parece ter sido o capitão, né, do exército de Israel, e fala: olha, tem uma mensagem. Vai ao Monte Tabor, aqui em cima de novo, atrair 10.000 homens. Então, você vai levar um exército de 10.000 homens, você vai lá, e Deus vai atrair o capitão Sísera, e vai ter uma batalha, mas Deus vai entregar esse homem nas nossas mãos. E o que então Baraque fala? Então lhe disse Baraque, versículo 8, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. Então, uma nota interessante. Baraque não foi muito valente. O que ele queria? Ele falou: se você for comigo, então eu vou. Se você não for, então eu não vou. Então Débora fala: beleza, eu vou com você, mas fique sabendo que a vitória não vai ser sua. Deus vai dar a honra dessa batalha não para você, mas para uma mulher, porque você está levando uma mulher, né, para a batalha. Então, talvez Baraque pensou: então vai ser a Débora que vai ter a honra de ter, né? Com certeza ele achou que provavelmente seria ela. E então nós temos em versículo 11 outras informações importantes. E Éber, queneu, se tinha partido dos queneus dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Então, quem são os queneus? Os queneus são os familiares do sogro de Moisés, já de longas gerações atrás, né? E então, essa nota está falando que Éber, um desses queneus, tinha saído da área que morava todos os queneus e morava em outro lugar, né? E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele,
desde Harosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu ao monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Então, o que nós estamos vendo aqui? Débora vai então com Baraque ao Monte Tabor. E nisso, então, Sísera, o capitão do exército, fica sabendo que o povo de Israel, junto com muitos soldados, está chegando a Monte Tabor. E ele fala: moleza, nós temos 900 carruagens, pega todo mundo, que vai ser uma batalha, ó, fácil. E então eles chegam no Monte Tabor. Mas o que Sísera não levava em conta é que o Deus de Israel era bem mais forte, né? E então ele é entregado nas mãos dos israelitas. Porém, Sísera desceu da sua carruagem e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Harosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada até não ficar um só. Porém, Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Eber, queneu. Então, Eber, esse queneu, esse homem da linhagem do sogro de Moisés, tinha saído da onde que moravam os familiares e morava em outro lugar, e então ele tinha paz com o rei de Hazor, não tinha história de guerra. Então Sísera pensa: aqui eu posso descansar, eles não vão me procurar aqui, porque o povo de Israel também não tem guerra com os queneus, então não vão pensar em pedir nada, né? E então, vendo que Sísera está chegando, né? Quem era o trabalho da dona de casa era cuidar da casa. Nesse caso, era uma tenda. Então, nos afazeres de Jael, em casa, ela viu o capitão chegando. E com certeza ela sabia quem ele era, né? Pelas vestes ou por alguma razão, ela sabia quem ele era. E então, Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda e há de ser que, se alguém vier e te perguntar: há aqui alguém? Responderás então: não. Então, nós vemos que o capitão chega na casa de Jael. Jael fala: entra, pode esconder aqui, pode descansar aqui. Então, ele entra e já que ele não está de carruagem, né? A carruagem não vai ficar estacionado fora da tenda para o pessoal saber que tem alguém aí. Ele está de pé. Então, ele entra. E então, chega da batalha e fala: será que eu não posso beber uma água? E ela fala: melhor, pode ter leite. Descansa, deixa que eu fico de vigia, né? Então, o Sísera fala: fica de vigia, né? Vai varrer em frente da tenda, né? Vai ficar de olho. E então é isso justamente que ela faz. Mas depois então que ele dormir, versículo 21 do capítulo 4. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. Então, por que ela pegou uma estaca e um martelo?
Por quê? Era coisas que ela tinha em casa. Era coisas que ela tinha em casa. E tem estudiosos que falam que o trabalho de pôr a tenda era um trabalho geralmente feito pelas mulheres. Então, tendas, especialmente naquela época, não eram daquele tecido bem fininho que a gente tem agora. Aquele tecido tactel, né? Que é bem não é muito pesado. Tendas naquela época eram de algodão, às vezes de lã, às vezes de pele. Eram coisas pesadas, né? Estender uma tenda naquela época era um trabalho e tanto. Então, ela pegou ferramentas, as coisas que ela tinha, as coisas que ela era familiar. Ela não foi lá no depósito do marido dela para pegar alguma coisa que ela não sabia usar. Ela pegou aquilo que ela conhecia, né? E então ele dormindo, pegou a estaca e cravou rápido, né? Pra matar ele. Aqui, né? Porque ele deitado de um lado pro outro. Então, e eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Sísera jazia morto, com estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Então, isso foi só o começo da batalha. Mas, por perder o capitão do exército, um homem que era tão importante, Deus continuou a batalha que tinha sido feita. E então a honra da batalha foi para quem? Uma mulher, foi para Jael. E então no capítulo 5 nós vemos o cântico de Débora e de Baraque. Nós vemos ao longo da Bíblia muitos cânticos. E esses cânticos são os louvores que foram dados em tempos importantes. Nós lembramos no nosso estudo cronológico, até aonde nós já chegamos, que nós já vimos o cântico de Miriam depois de atravessar o Mar Vermelho. Nós vimos na nossa minissérie de Natal, nós vimos o cântico de Maria, de Zacarias, que em tempos de grande dificuldade, que uma pessoa deu louvor a Deus. E ao dar louvor, então, compôs uma música ou uma poesia, né? E então, no capítulo 5 de Juízes, nós temos o cântico de Débora e Baraque. E tem 32 versículos. E eu vou ler, não todos os versículos, só alguns. Então, começando com o versículo 1. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinom, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quanto o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o tempo, o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejarem, até as nuvens gotejarem águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. E então, continua, né? Escutai, versículo 9. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Então, esses cânticos, eles vão contando a história daquilo que Deus fez. E muitas vezes, então, eles pegam de outras coisas que já aconteceram na história de Israel. Nem sempre eles fazem um cântico só daquilo que aconteceu naquele dia. Eles vão catando outras coisas. Vamos louvar a Deus? Vamos! Então, Deus fez isso, Deus fez aquilo lá, Deus fez aquilo lá atrás, né? E vão, então, contando. E mais pra frente, então, nós vemos em versículo 12,
Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os seus cativos, tu, filho de Abinoão. Então fez dominar sobre os nobres entre o povo. Aos que restaram, fez-me o Senhor dominar sobre os poderosos. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e depois de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir desceram os legisladores, e de Zebulon os que levantaram a cana do escriba. Então, continua, né? Falando sobre a guerra. Fala sobre as tribos que estavam ajudando. Falam que a batalha foi até o ribeiro de Quizon, lá em versículo 21. Fala sobre os cavalos. Os cascos dos cavalos se despadeceram pelo galopar, o galepar de seus valentes. Então, os cavalos foram ficando cansados. E os cavalos ficando cansados, então as pessoas de pé tinham um jeito de batalhar mais. E aí nós vemos em versículo 24 sobre a vitória da mulher na batalha. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite deu ela. Em prato de nobres lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao martelo nos trabalhadores à sua direita. E matou a Sísera e rachou-lhe a cabeça, estando lhe pregou e atravessou as fontes. Então os seus pés se encurvou. Caiu. Ficou estirado, entre os seus pés se encurvou, caiu, onde se curvou, ali ficou abatido. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: Porventura não acharam e repartiram despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Sísera, despojos de estofos coloridos, bordados de estofos coloridos, bordados de ambos os lados como despojo para os pescoços. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam, sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Então, nós temos a nota no fim do capítulo de quantos anos de paz, então, teve depois do ciclo dessa batalha. Então, o ciclo que nós estamos falando. O pecado, depois de Eude, teve 80 anos de paz. Não sabemos exatamente quantos anos teve com Sangar, porque a informação que nós temos dele como juiz é bastante pouco, é só um versículo. Mas então nós vemos que a terra, o povo de Israel, pecou mais uma vez. E por 20 anos, então, estavam em servidão ao rei Jabim. E estavam em opressão por 20 anos e finalmente clamaram a Deus em arrependimento. E então Deus levanta libertadores, juízes, né? E nesse caso, Débora, que então chama o capitão do exército de Israel, Baraque. Mas Baraque não quer lutar sozinho. Ele fala, eu só vou se você vai comigo. Então Débora vai com ele. Mas então Débora fala, a vitória não vai ser seu. E então Sísera vai à terra de Jael, à tenda de Jael, e Jael é que mata ele. E depois então disso tem paz por 40 anos. Semana que vem, então, nós vamos ver mais um ciclo, né? Com outro juiz. Mas então a pergunta que nós sempre fazemos, o que nós aprendemos com isso? Lembrando, como da semana passada, que esse ciclo é o ciclo de todos nós. Nós também passamos por esse ciclo. E nós falamos semana passada, e fica valendo para essa semana que vem, que o que é mais importante, né? É verdade, esse ciclo é o ciclo da nossa vida. Nós sempre vamos estar pecando e tendo opressão, as consequências dos nossos pecados, né? E então o que vale é se nós arrependermos. E então podemos ter paz com Deus. Então o que vale não é que a gente tá nesse ciclo,
mas que a gente sempre esteja voltando para o arrependimento e tendo paz com Deus, né? Esse ciclo realmente vemos na vida, nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos, e é um bom lembrete, né? O que mais que nós podemos aprender? Eu acho que a história de Débora e Jael e Baraque nos mostra bastante que devemos confiar em Deus, né? Nós vemos exemplos. Baraque não quis confiar. Ele falou, eu só vou confiar se você também vem comigo, né? Ele estava chamando uma mulher para a guerra, que naquela cultura e naquela época não era o certo, não era o esperado, né? Mas ela vai, e ela confia em Deus. Mas a consequência disso é que a honra da batalha, né, não vai ser de Baraque, vai ser de uma mulher. E Jael, nós vemos, não diz explicitamente que ela cria em Deus, né? Diz que o marido dela não tinha guerra com o rei Jabim, mas não diz sobre a vida espiritual dela. Mas eu acho que podemos ver pelo exemplo dela que ela não quis a opressão que o povo estava tendo, né? Mesmo ela não sendo das tribos de Israel. E então, ela dá um jeito nisso. Deus dá a vitória para ela. E ela usa aquilo que ela tem para ter essa vitória. E eu acho que isso é uma lição pra gente, né? Quais são as coisas que nós temos? Quais são os dons e as coisas que nós conhecemos, que Deus tem dado para nós? Nós estamos usando aquelas coisas para Deus? Nós estamos confiando em Deus para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, né? Não adianta a gente tentar usar ferramentas que a gente não sabe usar. Não adianta a gente tentar fazer as coisas de um jeito que a gente não sabe fazer, né? Vale muito mais a pena a gente fazer aquilo que a gente sabe fazer e então fazer bem. Isso não quer dizer que a gente não pode aprender meios novos de fazer as coisas, claro, né? Mas então, nós vemos aqui mais um exemplo de que os planos de Deus são bem mais amplos, né? Deus estava vendo a batalha inteira, né? Chamou Débora para chamar Baraque, Baraque não quis, então o que Deus fez? Então, vai ser Jael que vai ganhar essa batalha. Mas Deus não ficou surpreso. E Baraque tá com medo, e agora? O que eu faço, né? Deus já sabia. E o plano de Deus já via toda a situação. Não foi só uma coisa. Isso também vale para as nossas vidas. O que Deus vê não é só o nosso hoje. Ele vê o nosso ontem, o nosso amanhã e o nosso ano passado, o nosso ano que vem, né? Então, aquilo que a gente estiver passando agora, a dificuldade que a gente estiver passando agora, não é surpresa para Deus. Deus sabe. E Deus já sabe quais são os planos. O que Ele vai ensinar pra gente naquela dificuldade? O que nós vamos aprender dessa dificuldade? Como que isso vai nos servir no futuro para ajudar outra pessoa, né? Talvez a dificuldade que a gente está passando hoje vai nos ajudar amanhã ou daqui a um ano, quando outra pessoa passa por uma coisa parecida. E a gente pode falar, ô amiga, eu entendo. E falar, eu entendo realmente, entendendo mesmo aquilo que a pessoa está falando, né? Então, eu acho que nós temos bastante lições que podemos aprender da lição de hoje. Mas a lição maior que nós vemos não é só coisas sobre nós e como essas coisas aplicam sobre nós. Mas a coisa maior que a gente aprende é sobre Deus. Que Deus não está surpreso, né? Essas histórias que nós estudamos valem para a gente aprender mais de Deus. Deus era fiel. Deus foi misericordioso com o povo de Israel. Quando tempo em tempo, sempre voltava a pecar. Sempre voltava a esquecer aquilo que Deus tinha feito. E Deus sempre tinha misericórdia. Então o que a gente aprende de maior, a lição maior,
é que Deus era fiel, mesmo quando o povo de Israel não era. E isso eu acho que é bem encorajador para nós. Então vamos orar. Nosso Deus, eterno Pai, obrigado por essa lição, por nos ensinar mais de Ti pela história de Débora e Baraque e Jael. Pai, nós agradecemos pela Tua fidelidade, nós agradecemos que o Senhor sempre está conosco, que as coisas que nós passamos na nossa vida não pegam o Senhor de surpresa. Pai, nós te agradecemos que o Senhor tem os planos perfeitos para as nossas vidas. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Então, até semana que vem.